Amém. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já, irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Nós iremos aproveitar esse clima de adoração e vamos direto à leitura da palavra do Senhor e a sua reflexão. 17 é o capítulo do livro de Lucas e nós iremos ler dos versos 11 ao 19, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, disse ao Senhor: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o seu rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu-lhe então Jesus e disse: Não foram limpos 10? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eterno Deus, obrigado por mais essa oportunidade que temos de nos reunir aqui com os teus servos, cada um de nós, com os nossos irmãos, para adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de poder viver a comunhão dos santos neste lugar. Obrigado por cada canção, por cada expressão de louvor e adoração que, Pai amado, feita no nome do Senhor, temos a certeza absoluta que tem chegado até o Senhor. E o Senhor tem recebido o nosso culto e a nossa adoração. Agora estamos mais uma vez diante da Tua palavra e te pedimos, confronta-nos por meio dela, edifica-nos, fala-nos ao coração, nos conforta, nos consola, nos fortalece, nos faz ser mais fiéis a Ti, para a glória do Teu santo nome. Porque já dissera ao salmista: escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Sim, Senhor, que a Tua palavra possa nos aperfeiçoar nessa caminhada, até que sejamos feitos homens e mulheres perfeitos, pela Tua palavra que nos tem revelado. Nós te pedimos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês já conviveram com pessoas que só sabem reclamar? Reclamam de tudo. Pessoas que têm um mau hábito de criticar tudo, reclamar de tudo. Se está um dia quente, reclama. Se está um dia frio, reclama. Se está chovendo, reclama. Se falta chuva, reclama. Se acontece coisas que necessariamente não era o que se esperava, reclama e reclama. Esse tipo de gente às vezes cria até um distanciamento de pessoas, que ninguém quer estar perto de pessoas que são constantemente pessimistas, que estão sempre reclamando de tudo. Nunca está bom, nunca está satisfeito com nada. E murmuram, reclamam. Mas quando Deus concede alguma bênção, quando Deus atende algum pedido, quando Deus lhe estende a mão,
em uma oração, em um clamor, em uma necessidade, não apenas gozam daquilo, mas não abrem os seus lábios para glorificar o nome do Senhor. Mas primeiro descontentamento, a primeira oração não respondida, a primeira dificuldade, fala com facilidade. Reclamar é horrível. Reclamar e murmurar é o clímax daquele que é ingrato. Deus abomina pessoas que não têm corações gratos diante de si. Deus, usando um termo bem humano, porque em Deus não há ódio, mas Deus odeia pessoas que são ingratas. Ele diz: aquele que é quebrantado, aquele que é humilde, aquele que se inclina, aquele que tem o coração grato, Deus se aproxima dele, mas ao soberbo, ao ingrato, Deus rejeita. Deus resiste ao soberbo. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido dos irmãos, e eu chamo a atenção nesta noite para a gente pensar em algumas coisas sobre gratidão. Esse texto escrito por Lucas, e Lucas vai fazer uma alusão ao Velho Testamento, primeiramente de Naamã, um estrangeiro que vai ser curado de lepra, e quem volta para agradecer, Lucas destaca que é um estrangeiro, que não é israelita, é samaritano, que na maioria das vezes tem práticas não condizentes com relação à adoração, e são desprezados pelos judeus. Logo era visto como alguém que os judeus não queriam nem contato. E era estrangeiro, não era israelita, por assim dizer, de acordo com eles. E outra coisa que nós percebemos Lucas escrevendo, que essas pessoas tinham lepra. E a lepra, como os irmãos bem sabem, não somente tinha aquela conotação física, mas também social. E alguns dos judeus religiosos, embora a Bíblia descreva a necessidade de um isolamento por conta da transmissão da doença, da lepra, então há ali uma orientação nas Escrituras que deveria ter um tempo de isolamento, uma quarentena, um tempo para aquela pessoa, então, e só depois que se achasse curado que voltava então para o convívio normal, para a adoração, e ia diante do sacerdote e se mostrava. Só que alguns judeus religiosos, a grande maioria dos judeus religiosos, era o ponto de atribuir a lepra ao pecado da pessoa. A pessoa estava com lepra porque tinha pecado, tinha cometido um pecado e tinha que ser totalmente excluído. Tinha que ser totalmente excluído da sociedade, do culto, da adoração. E uma das coisas que a gente percebe isso claramente nessa história é que haviam 10 leprosos e a maioria deles eram judeus. Perceba como a lepra era vista de maneira tão terrível pelos judeus, que esses leprosos judeus estavam junto com leprosos samaritanos, com quem não se davam bem, com quem era desprezível. Então, a lepra era vista pelo judeu como algo terrível, como algo que deveria ser totalmente eliminado da comunidade judaica, deveria ser colocado lá no canto, e eles agora, os judeus que não convivem bem com o samaritano, agora estão andando juntos e clamando juntos, porque se sentem na mesma condição deles. Isso sobre a gente fala daqui a pouco mais um pouco sobre isso. Mas o texto vai mostrar também, eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, porque esses leprosos, e uma das características da lepra,
ia apodrecendo, não é? Corpo, a pele, a carne, ia carcomendo a carne daquele que estava afetado pela lepra, e essa pessoa ia adoecendo, ia sendo comida a sua carne, ia consumida ali por aquela enfermidade, por aquela infecção, aos poucos. E a gente chama atenção também, e passa muito desapercebido isso, desde o capítulo, o livro de Lucas se divide em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 9, 50, Jesus está ali em toda a região de Nazaré, toda a região ali pregando, na região Ciro-Fenícia pregando, mas no capítulo 9, versículo 51, Jesus, então diz o texto lá, Lucas vai narrar, que ao se cumprir os dias, né, da ascensão de Cristo, ele coloca um propósito firme de ir para Jerusalém. Estava se aproximando, em outras palavras, Lucas está narrando que Jesus percebe que o dia em que ele iria morrer pelos nossos pecados, o dia da nossa redenção, mas era o dia em que ele assumiria a nossa culpa e ele morreria. A partir do capítulo 9, 51, Jesus está subindo para Jerusalém, e o texto narrado aqui por Lucas, no capítulo 17, ele já está prestes a chegar em Jerusalém. Logo depois ele vai mandar, então, preparar a sua entrada triunfal, enfim. Então, Jesus vai para Jerusalém, e cada vez que ele se aproxima, ele está mais perto da morte. Cada vez que ele vai se aproximando de Jerusalém, mais perto da sua morte, Jesus está morrendo aos poucos, pelos nossos pecados. E esse texto então vai narrar que Jesus está em uma certa aldeia, e um grupo de leprosos o avistam, sabe de quem se tratava, e Jesus estava passando ali, indo para Jerusalém. Noutra passagem, vocês terem uma ideia, lá no capítulo 9, Jesus está perto de Samaria, e ele diz que vai para Jerusalém, e ele então manda alguns discípulos ir pedir que aqueles samaritanos preparassem uma dormida, um lugar para que recebesse, ele descansasse e continuasse a jornada. Então os samaritanos, percebendo que Jesus, juntamente com o seu grupo de discípulos, estava fazendo menção de ir para Jerusalém, então não recebem Jesus ali, porque se tratar de judeu. Mais uma vez essa questão aí da separação. E agora Jesus entra naquela aldeia, vai passando por aquela aldeia, indo para Jerusalém, e esses leprosos, não importa agora se Jesus é judeu ou se está indo para Jerusalém, eles clamam em alta voz e pedem o socorro do Senhor. O Senhor então dá ordem de Levíticos 13, que eles deveriam ir se mostrar ao sacerdote, e eles creem naquela palavra, e eles vão, e quando estão caminhando, eles são curados, são restaurados. E entre eles, certamente, olham e vê que a sua pele está limpa, como diz com relação ao samaritano, e este nem mesmo vai se mostrar ao sacerdote. Ele vai voltar para dar glória a Deus. E interessante que ele chega gritando em alta voz. Assim como ele pediu socorro em alta voz, ele chega gritando em alta voz: glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E ele se prostra aos pés do Senhor em adoração. Ele agradece, ele glorifica, ele exalta a Cristo, porque sabe que Jesus é o Filho de Deus e é o profeta maior do que Eliseu, que curou Naamã da sua lepra. Esta é a alusão de Lucas, este é o propósito de Lucas. E o que nós destacamos aqui é justamente a gratidão. O que é a gratidão? Quando há gratidão no nosso coração, quando nós somos gratos a Deus, o que é que a gratidão provoca em nós? Esse texto é claro
nos versículos 15 e 16, que esse homem voltou e ele claramente vai fazer aquilo que Deus espera de nós. A gratidão nos leva a fazer aquilo que Deus espera de nós. E o que é que Deus espera de nós, irmãos? Quando Ele nos salvou, quando Ele nos redimiu, quando Ele nos curou da lepra do pecado, quando Ele restaurou a nossa vida, quando Ele nos tirou do lamaçal do pecado, quando Ele restaurou a nossa vida, quando Ele nos cura fisicamente, quando Ele atende e supre as nossas necessidades, o que é que Deus espera de nós? O salmista disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Outro salmista vai dizer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. A verdade é, o que Deus naturalmente espera de mim e de você, como fruto da gratidão, se é que eu sou grato diante dEle, se é que eu entendo que tudo que acontece na minha vida, Ele está no controle, Ele é que provê as minhas necessidades, foi Ele que me redimiu, foi Ele que me salvou apesar de mim. É Ele que me ama, apesar dos meus maus costumes, dos meus pecados, das minhas fraquezas. Ele me ama, Ele me chamou. E a pergunta é, nós temos sido e vivido de maneira que demonstre a gratidão diante dEle? E o que é que esse homem fez? Esse homem chegou e, tal como ele gritou por socorro em alta voz, ele gritou de longe, veio de longe gritando: glória a Deus, bendito é o nome daquele que veio em nome do Senhor. Ele adora, ele se joga aos pés de Jesus, ele glorifica o Senhor Jesus, ele então adora com toda a sua força, agora ainda mais reforçado, ainda mais renovado, porque antes estava debilitado com a sua fraqueza, com a sua enfermidade, e mesmo assim gritou em alta voz. Agora em plenos pulmões, em pleno vigor da sua saúde, ele glorifica o nome do Senhor, ele adora, ele se prostra, ele presta reverência ao Senhor. A gratidão nos faz aquilo que Paulo diz na sua palavra e que diz o que Deus espera de nós: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Então a gratidão, se de fato nós somos servos cheios de gratidão, se de fato a gratidão está no nosso coração, se de fato nós vivemos uma vida em nossos atos, em nossas atitudes do dia a dia, que demonstra que somos gratos a Deus, se nós cultuamos ao Senhor, se nós bendizemos ao Senhor com esse sentimento, e por causa desse sentimento de gratidão, por causa dessa realidade que Deus fez na nossa vida, de fato haverá em nós, e Deus não espera outra coisa senão que nós o adoremos, que nós o sirvamos, e não o façamos de qualquer maneira e nem relaxadamente, que nós nos entreguemos completamente a Ele, que nós nos joguemos completamente aos seus pés, e com os nossos atos, não somente com os nossos lábios, venhamos proferir e demonstrar que Ele é Deus bendito e glorioso. Interessante que a gente vive em tempos em que há muito pouca gratidão nos corações, inclusive dos crentes, porque não vivem uma vida de acordo com o que Deus espera. Eu estava essa semana, estava indo à Conquista, e tem um pendrive, tem lá que tem quase 1000 músicas de cantores variados. E eu pensava assim comigo: quantas músicas e quantos cantores tem no Brasil? Até busquei na internet, eu não consegui descobrir. Quantas músicas cristãs existem? E a gente sabe que existem músicas de todos os tipos, para todos os gostos.
Quem gosta de reggae vai ter canção de reggae, quem gosta de rock vai ter canção de rock. Eu estou falando de canções evangélicas, músicas cristãs. Tem músicas cristocêntricas e outras não tão cristocêntricas assim. Mas é verdade que há uma infinidade de música, de músicos e de cantores. E eu fico pensando que não há razão nenhuma para que eu coloque em meus lábios canções que não são cristãs, evangélicas. Que eu curta e use os meus lábios, que foram santificados pelo Senhor, para dizer qualquer outra palavra que não seja para Ele, que não seja dEle, que não venha dEle. Alguns têm até por exagerada, mas eu gosto demais da postura dela com relação a isso, contrariando a sua própria família. A filha de Baby do Brasil, ela simplesmente defende completamente a música e de fato tem uma grande arma, e ela não consegue entender como um cristão pode abrir os seus lábios para cantar uma canção, para curtir uma canção que não seja para a glória de Deus. Ou como costumamos dizer, músicas seculares, músicas mundanas, ainda dizendo mais, muito característicos de nós, principalmente pentecostais, renovados, enfim. Então, a gente não consegue entender, será que Deus espera de nós que nós deixemos de adorá-lo em nossas atitudes, nas nossas alegrias, nos nossos sofrimentos, nós venhamos cantar músicas que não adorem, que não celebrem, que não falem da sua glória, que não foram inspiradas por Ele? E muitas vezes nós dizemos que somos salvos, que nós somos gratos a Deus, mas nós perdemos tempo cantando música mundana. Esse é só um exemplo para dizer para os irmãos. Mas fazemos também tantas outras coisas que não agradam ao Senhor e não demonstram de forma alguma a nossa gratidão diante dEle. Porque um cristão que toma bebida alcoólica ou não, ele não está glorificando o nome do Senhor. Ah, não, mas a cervejinha é sem álcool. Você está pensando o quê? Está querendo lembrar o quê? Está querendo lembrar o quê? É um vinhozinho, não é pecado não. Gente, a gente não tem nas Escrituras sequer versículo mandando tomar vinho ou tomar qualquer outra bebida. Ah, mas a cerveja não é alcoólica. Gente, para com isso, você não está glorificando a Deus com esta atitude. Não está. E a gente vive de tal forma que, na verdade, falamos ser muito gratos a Deus, mas as nossas atitudes não condizem com o sentimento que nós dizemos ter no nosso coração. E Deus espera simplesmente humildade em nós, reconhecimento de quem Ele é, do que Ele fez. Hoje nós estávamos estudando a escola dominical e o povo de Israel clama ao Senhor em Juízes, e Deus manda um profeta dizer: olha, eu fiz isso, eu libertei vocês, eu santifiquei vocês, eu tirei vocês, eu separei vocês, fiz vocês de uma nação, eu tirei vocês da escravidão, e eu falei com vocês que vocês não deveriam se corromper, que vocês não deveriam se dar em casamento com os povos dessa terra, que vocês não deveriam praticar a religiosidade deles, vocês não deveriam se fazer aliança com eles, vocês não deveriam se dar em relacionamento com eles, porque vocês certamente iriam adorar, vocês iriam perverter o altar e a casa de vocês, e vocês não ouviram a minha voz. E Deus está sempre falando conosco, e Deus está sempre nos lembrando, e não é nos jogando na cara, é nos lembrando que a demonstração de gratidão que deve haver em nós, e que Ele espera em nós, é que nós o obedeçamos, e que nós o cultuemos, e que nós nos prostremos em adoração a Ele. Este homem volta, e ele entende que o Senhor
o curou. E ele se lança desde longe, vem glorificando e dizendo: agora não é mais socorro, Senhor! Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Agora não é assim. Cada vez mais gritavam alto. Certamente esta era uma ação é assim que eles deveriam gritar, não aquilo. Olha, socorre-nos. Eles deveriam gritar quando leprosos não se aproximem. Aqui tem leprosos, não se aproximem. Mas eles gritam socorro pelo Senhor. E apenas um que voltou com a voz alta, glorificando, porque ele sabia quem era o Senhor e o que ele tinha feito, a importância do que Deus tinha feito na sua vida. Se você entende a importância da ação de Deus em tua vida, você deve fazer tudo, exatamente tudo que você fizer e pensar. Já disseram o salmista, ainda no Salmo 19, se não me engano, que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam dadas diante de ti, ó Senhor. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo, olha, que tudo que eu pensar, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus. Tudo o que fizerdes, Paulo fala em Colossenses, tudo o que fizerdes em obras, ou em palavras, ou o contrário, às vezes eu inverto a ordem. Tudo que vocês fizerem falando ou fazendo, tudo que vocês, o comportamento de vocês, possa glorificar o Senhor, possa glorificar o nome do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você. Deus não espera que a gente faça grandes coisas. Deus não espera que a gente realize coisas sensacionais. Ele nos capacita para isso. Mas o que Ele espera de nós é simplesmente corações gratos. Em muitos lugares, esse texto vai nos ensinar que em muitos lugares, em diferentes povos e nações, são abençoados pelo Senhor. Então ali tem um grupo de diversas pessoas, e ali Deus não olha se é judeu e samaritano. Os samaritanos, como eu disse ainda há pouco, e os judeus estavam juntos. E os judeus agora estavam se sentindo, por causa até da pressão e da opressão dos religiosos, que estavam no mesmo barco, era miserável, pecador, desgraçado, e que tinham que viver à margem da sociedade. Sentiam a culpa do seu pecado por causa da lepra. Então, eles agora não olham a separação, a barreira de separação entre eles, porque eles entendem que todos estão no mesmo barco, na mesma condição diante do Senhor. E todos clamaram, todos foram abençoados. Mas apenas um voltou para agradecer. Deus está sempre disposto a abençoar. Muitos e muitos e muitos pelo mundo inteiro, vamos ser ainda mais enfático falando aqui, muitos e muitos e muitos aqui nesse lugar, se não todos, têm recebido bênçãos do Senhor. Mas nem todos têm um coração grato. Sabe por quê? Porque nós temos a mania, né? Nós temos o mau costume de achar que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Achar que Deus tem a obrigação de atender as nossas orações. Achar, e às vezes até oramos assim, e colocamos algumas coisas que nós fazemos, ou doamos, né? E oramos como fariseu. Eu tenho jejuado, eu tenho orado. Como que dizendo, agora o Senhor tem compromisso, o Senhor tem obrigação de atender a minha oração. Porque o Senhor mandou que eu clamasse, eu estou clamando. Porque o Senhor mandou que eu jejuasse, eu estou jejuando. Porque o Senhor mandou que eu consagrasse a minha vida, eu tenho feito isso. Eu tenho renunciado o pecado assim, assim, assim. Deus não tem obrigação de fazer nada por mim. Nós é que temos a obrigação e o dever de adorá-lo, independente do que Ele faz.
E quem de fato tem um coração cheio de gratidão e faz não por imposições, ou não vê como obrigação aquilo que Deus espera de nós, mas como, na verdade, como comprometimento, com sentimento de gratidão, e oferece como oferta de libação diante do Senhor toda a sua vida em adoração, tudo o que faz em adoração. É interessante que a gente vai perceber que esse homem voltou para agradecer aquela bênção física. Aquela bênção física, ele voltou com gratidão, porque ele sabia da importância daquela cura para ele. Jesus estava não somente ou simplesmente tirando a enfermidade do seu corpo, Jesus estava devolvendo a sua dignidade. Jesus estava devolvendo a volta para o convívio familiar. Jesus estava devolvendo a dignidade e uma vida diante da sociedade em que ele vivia, que tinha por causa da enfermidade o colocado de lado. Jesus estava devolvendo isso, e ele volta com gratidão, porque ele sabia a importância e a grandeza do que Jesus fez. E ele então se prostra em gratidão e humildade, glorificando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor é a seguinte: pode levantar daí e vai para a tua casa, porque a tua fé te salvou. O que acontece quando nós somos totalmente gratos, nós recebemos muitas outras bênçãos, muitas outras dádivas, coisas que recebemos que a gente nem está pedindo. Mas Deus sabe, Deus conhece. E Deus ama. Eu vou forçar um pouquinho a barra para o que Paulo fala, porque foi esse versículo que me veio ao coração agora. Deus ama ao que dá com alegria. Paulo está falando claramente de oferta, né? Está convencendo os irmãos em Corinto a ser liberais nas suas ofertas e contribuições. Mas eu aplico ainda muito mais. Deus ama ao que se dá, ao que se entrega, ao que se lança diante dele, ao que o serve com alegria, demonstração da sua gratidão diante de Deus. E quando Deus se alegra, se ele muitas vezes, de novo, um sentimento que não está em Deus, mas ele usa isto para se fazer entender, ele usa esses sentimentos humanos para se fazer entender para Israel. Então, mesmo quando Deus está triste com as nossas ações e nós clamamos, Deus tem misericórdia de nós. E ai de nós, se não fosse a misericórdia dele, apesar da tristeza que ele está conosco por causa das nossas atitudes, por causa das nossas escolhas. Imagine agora Deus alegre. Imagine agora Deus satisfeito com a maneira como eu tenho vivido, demonstrando a minha gratidão, sabendo quem Ele é e a importância da sua obra redentora em nossa vida. Imagine um Deus que está alegre com o seu povo. O que é que esse Deus faz? A gente vê claramente nas Escrituras que quando o povo se afastava do Senhor, Deus permitia que viesse um castigo, que viesse um inimigo e fosse oprimir o povo. E o propósito de Deus era que eles fossem disciplinados, mas que se convertessem, que voltasse para o Senhor. E quando o povo voltava-se para o Senhor, Deus os abraçava. Deus não jogava na cara e desprezava. A um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Quebrantado ali a um coração cheio de gratidão não desprezarás, ó Deus. Essa noite nós precisamos pensar o que as nossas atitudes têm dito, o que as nossas escolhas no dia a dia têm feito, o que os nossos lábios têm proferido, o que nós temos pensado, o que nós temos decidido, o que nós temos feito no nosso dia a dia, tem sido reflexo da nossa gratidão ou da nossa ingratidão diante de Deus? Tem glorificado o nome do Senhor ou não?
Eu tenho certeza que o Espírito Santo que conhece a mim e a você, traz muita clareza aos nossos corações quando perguntamos isso. E se Deus tem falado assim conosco nesta noite, é porque Ele está nos chamando a viver uma vida de gratidão diante dEle, para que nós usufruamos ainda muito mais de muitas e muitas bênçãos. Que as nossas atitudes de gratidão glorifiquem o nome do Senhor, e nós seremos ainda muito mais abençoados na presença do Senhor. Amém? Coloquemos em pé em nome de Jesus. É interessante que a lepra, mesmo hoje, voltou-se um